E aí, você está no canal Psicologia e Cristianismo. Eu me chamo Igor Parisi, eu sou psicólogo e possuo uma cosmovisão cristã. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo aqui do canal, por favor, dê uma olhada também nos outros vídeos que eu já coloquei aqui na plataforma. Nos siga lá no Instagram, participe conosco comentando, compartilhando, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Pessoal, é o seguinte, hoje eu estou aqui para inaugurar um novo quadro no canal. No último vídeo eu inaugurei o quadro Pergunte ao Psicólogo, onde eu respondo algumas perguntas relacionando o tema da psicologia e a fé cristã. As perguntas que você me envia lá no perfil do Instagram. Hoje nós vamos dar abertura em um novo quadro aqui no canal, que se chama Preconceito Religioso. Então toda primeira semana do mês nós vamos ter um vídeo desse quadro aqui, que é o quadro Preconceito Religioso. E toda última semana do mês nós vamos ter um vídeo no quadro Pergunte ao Psicólogo. E para começar esse quadro, para começar falando sobre preconceito, eu vou aproveitar esse momento que nós estamos vivendo e a data no qual esse vídeo está indo ao ar e falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Dia 10 de setembro foi o dia escolhido para ser o Dia Mundial do Combate e Prevenção ao Suicídio. E você deve estar se perguntando o que tem a ver preconceito religioso com suicídio. Espera aí que você vai descobrir já já. Segundo o site setembroamarelo.com, que é um site organizado pela Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina, são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos aqui no Brasil e cerca de 1 milhão em todo o mundo. 96,8% dessa taxa de suicídio possui relação direta com os transtornos mentais. E falando sobre transtorno mental, se você não viu o nosso último vídeo, primeiro vídeo do quadro Pergunte ao Psicólogo, no qual eu respondo se o cristão ele pode ou não ter o transtorno mental, dá uma olhadinha lá que é muito interessante e você vai conseguir entender melhor os dados que a gente vai falar daqui para frente. Dessa taxa de 96%, nós temos um ranking de os 3 primeiros lugares. O primeiro é o transtorno da depressão, o segundo é transtorno bipolar, o terceiro é o abuso de substâncias. E você que se perguntou o que eu estou falando aqui sobre suicídio, preconceito religioso, vai ficar claro a partir de agora. Porque eu quero te perguntar uma coisa. O preconceito está relacionado com as taxas de suicídio? Você acredita que esse número tão alto de suicídios que nós temos no Brasil e no mundo afora pode ter alguma relação com atitudes e comportamentos preconceituosos? Pois é, infelizmente, nós temos muitos estudos científicos, muitos artigos, livros até escritos sobre essa temática, do quanto o preconceito ele favorece o aumento das taxas de tentativa de suicídio e favorece uma discriminação das pessoas, e essas pessoas que estão sendo discriminadas, estão sendo feridas, machucadas, muitas vezes procuram atitudes e comportamentos como a tentativa de suicídio e o suicídio. E para entender o que tem a ver o preconceito religioso com o suicídio, eu preciso explicar um pouquinho sobre o preconceito. Se você que está assistindo esse vídeo nunca ouviu falar sobre preconceito, alguma coisa de errado deve ter. Talvez você nunca sofreu nenhum tipo de preconceito, mas você já ouviu falar de alguém que sofreu. E nós temos diversos tipos de comportamentos, pensamentos preconceituosos. Entre eles, nós temos alguns que são principais. O racismo, preconceito sexual ou contra a orientação sexual, contra pessoas pobres, contra pessoas obesas ou magras demais, preconceito contra a mulher e também preconceito contra a religião de alguma pessoa, preconceito religioso. Mas o preconceito religioso ele não é somente a atitude ou comportamento do preconceito contra a religião de alguém, mas ele pode estar enraizado dentro da religião de alguém. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesse quadro. Então, todos os meses, toda primeira semana do mês, eu quero falar um aspecto do preconceito religioso. Hoje, eu estou relacionando esse assunto com as taxas de suicídio para poder divulgar esse Setembro Amarelo, o combate ao suicídio. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre o que é esse preconceito religioso. Para isso, eu quero perguntar para você, ele existe? Aonde ele está? E como ele é? Em primeiro lugar, sim, infelizmente, o preconceito religioso ele existe. Por quê?
Antes de ser religioso, ele é um preconceito. E preconceitos acabam existindo. O problema não está na terminologia da palavra, um pré-conceito de alguma coisa. O problema está no comportamento, na atitude de discriminação e ofensa direcionada a outra pessoa. Porque o preconceito é isso, é quando você direciona o que você acha, o que você acredita, as suas razões que podem estar equivocadas e erradas, direcionadas àquela pessoa, com uma maneira de criticá-la, ofendê-la ou machucá-la. Vou dar um exemplo para provar que ele existe, e existe há muito tempo. Para você que é cristão e está assistindo esse vídeo, você deve se lembrar dos fariseus, lá na Bíblia, no qual Jesus debatia, Jesus argumentava com eles. E a classe dos fariseus, esse grupo de pessoas religiosas daquela época, eram pessoas muito preconceituosas. Isso para citar só um exemplo de uma categoria de pessoas que são preconceituosas e nós podemos encontrá-las nos textos sagrados. Agora, onde existe esse preconceito religioso? Existe em toda a sociedade, porque, como eu estava dizendo agora há pouco, antes de ser religioso é um preconceito. Então, na sociedade em si, já encontramos esse preconceito, todos os preconceitos, principalmente o preconceito religioso, porque o religioso, a pessoa que está dentro de alguma religião, também está inserida dentro de alguma sociedade. Ela se relaciona, ela tem família, ela pode ter ou não amigos, ela vai trabalhar e ela pode se comportar de maneira preconceituosa em qualquer lugar na sociedade. E infelizmente nós temos preconceito religioso dentro e fora das igrejas. O preconceito não está só fora das igrejas, está dentro das igrejas. E por isso que eu vim aqui para poder gravar esse vídeo e falar sobre esse assunto aqui no YouTube. E como nós identificamos o preconceito religioso? Existem alguns sinais, alguns detalhes que nós podemos observar, como alguns olhares entre as pessoas dentro da igreja ou de pessoas religiosas para outras pessoas fora da igreja, falas meio estranhas, ofensas verbais, a exclusão de pessoas diferentes de um grupo determinado de religiosos e também, infelizmente, temos informações de agressões físicas e contato físico de agressão mesmo que tem origem no preconceito religioso. Porém, entretanto, não precisa ser assim. Não precisa ser dessa maneira que a pessoa que possui uma espiritualidade deve viver. É completamente possível você ser cristão, ser um membro ativo da sociedade e promover o combate ao preconceito, promovendo assim também o combate ao suicídio. Para você que é cristão ou não é cristão e está assistindo esse vídeo aqui, eu quero trazer um exemplo de comportamento que é extremamente claro de ser um exemplo de combate ao preconceito, que é o exemplo de Jesus Cristo. E diante disso nós temos alguns relatos bíblicos de textos muito antigos que vão nos dar alguns exemplos de como Jesus ele se comportou diante de pessoas diferentes e nenhum desses comportamentos de Jesus foi preconceituoso. Aqui eu quero falar de dois exemplos. O primeiro é que Jesus ele lidou diretamente, ele se relacionou com prostitutas, com mulheres prostitutas. E eu quero que você entenda que Jesus não se relacionou da maneira que a gente pensa em se relacionar com essas prostitutas ou como os homens daquela época se relacionavam com essas prostitutas. Jesus ele abençoou essas mulheres, ele protegeu essas mulheres, ele se fez presente, ele conversou, ele falou com essas mulheres, algo que os preconceituosos e religiosos da época nem pensavam, nem imaginavam em fazer. Um outro grupo de pessoas que Jesus também se relacionou foi com as pessoas enfermas, os leprosos, os paralíticos. Além de Jesus fazer os milagres que ele fez por aquelas pessoas, ele esteve em contato com essas pessoas, ele se aproximou, ele conversou, ele se relacionou com essas pessoas, que também era algo que os fariseus, os religiosos, excluíam essas pessoas e não ajudavam essas pessoas de nenhuma maneira, executando assim um pensamento e um comportamento preconceituoso. Aqui vale ressaltar nesse exemplo de Jesus que ele sim se aproximou dessas pessoas, esteve com essas pessoas e não agiu de maneira preconceituosa contra essas pessoas. Simplesmente Jesus orientou essas pessoas a andar num caminho diferente, no qual nós acreditamos, nós cristãos, que é um caminho que nos leva à vontade do Senhor, à vontade de Deus. Um caminho sem pecado, mas em nenhum momento você vai encontrar Jesus sendo preconceituoso com alguém. E com isso, eu queria dizer para você, se você é cristão ou não, você não tem parâmetro nenhum para ser preconceituoso com alguém. Não é porque você é cristão e acredita na Bíblia Sagrada que você tem o direito
de executar um comportamento preconceituoso contra alguém ou excluir alguma pessoa. Se nem Jesus fez isso, você vai fazer? Por mais que esse assunto seja polêmico, a relação do preconceito e a Bíblia Sagrada, os assuntos relacionados à fé cristã, nós não temos parâmetros e também nenhuma orientação para agir de maneira preconceituosa contra nenhuma pessoa. Bom, eu espero que tenha ficado claro, mas se você tiver alguma dúvida, comente aqui no vídeo, envie uma mensagem lá no Instagram, eu vou adorar ler a sua mensagem, ler a sua dúvida e também poder lhe responder. outro detalhe, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar 2 links para 2 sites muito importantes, que é o setembroamarelo.com, que eu já citei aqui no vídeo, e também o site do CVV, que é o Como Vai Você, uma organização que combate e também auxilia pessoas que têm pensamentos suicidas. E se você é cristão ou não e sofre preconceito de alguma forma, peça ajuda. Procure alguém que você confie, alguém que está próximo de você. E por mais que seja difícil acreditar que essa pessoa exista, se aproxime dela, diga o que você está sentindo, fale o que está acontecendo e peça ajuda. Seja de uma pessoa, de um familiar, de uma pessoa que você confie, seja ajuda profissional, de algum profissional da psicologia, mas peça ajuda. Vamos juntos aprender a superar esses preconceitos e aprender a viver de uma forma melhor e saudável. Bom, é isso. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, comente, dá um pulinho no Instagram, nos acompanhe lá também e assista os outros vídeos aqui do canal. Eu garanto que você não vai se arrepender. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau!